A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa tem um código de ética que tem princípios gerais que regulam a nossa atividade. E esses princípios, eles dizem respeito à metodologia do ponto de vista da sua integridade, ao respeito ao entrevistado e à sua privacidade, tá certo? E ao respeito à relação contratual entre o prestador de serviço e o contratante. Esse é um princípio, é um conjunto de normas que todos os 170 associados, as empresas de pesquisa associadas a esta entidade no Brasil observam, e não é diferente no caso da medição de audiência. A única diferença que existe é que até este momento no Brasil, apenas uma empresa prestava serviços de medição de audiência em tempo real e com essas características de acompanhamento direto do comportamento do espectador e do ouvinte em relação à mídia eletrônica. Agora, no Brasil, isso tende a mudar. Nós temos na ABEP, foi criado recentemente, um comitê de métricas de mídia. Esse comitê vai acompanhar os trabalhos mais de perto, exatamente porque nós entendemos que a presença de mais de um prestador dessa informação tem o potencial de gerar alguma discussão a respeito disso. Como você sabe, medidas quantitativas, elas têm margens de erro, elas têm diferenças que a própria estatística explica, mas que podem eventualmente causar alguma surpresa, porque há 60 anos só o Ibope mede, né? Então, com a presença da GfK agora no mercado, é importante que a associação acompanhe de perto essa presença de duas poderosas e importantes empresas nessa área, para que ela possa esclarecer o público e acompanhar essa evolução da melhor maneira possível. Eu não acho que nós teremos algum problema dessa ordem, de natureza ética, porque o respeito à privacidade, ao anonimato, que é uma pedra de toque no nosso trabalho para qualquer tipo de pesquisa, ou seja, a gente protege o entrevistado, a identidade individual dele, os dados dele de maneira muito zelosa, e também o respeito às relações contratuais entre o prestador, no caso a pesquisadora, e os contratantes, no caso as agências, os veículos, as instituições que compram esses serviços. Isso é uma norma, digamos assim, de natureza pétrea. Não tem um precedente de ter um problema dessa natureza. O que pode haver, dado que você tem mais de uma medida com metodologias semelhantes, mas não rigorosamente iguais, e medindo com pessoas que são sociologicamente idênticas, mas são individualmente diferentes, você pode encontrar variações. Tá certo? Essas variações, elas derivam de procedimentos técnicos e não de procedimentos éticos. Elas podem ocorrer nesse nível. Mas não é um problema ético. É um problema, eventualmente, se houver, seria muito mais um problema técnico do que um problema ético. A GfK é uma empresa de origem alemã, que existe há algumas décadas, é uma empresa muito grande, ela atua em diferentes países da Europa e de outros continentes, é uma empresa muito conceituada na área de pesquisa de mercado e de opinião pública. Ela já está no Brasil há bem mais de uma década, creio. E ela é uma empresa muito qualificada. Ela é nova, o que é novo nisso é a decisão desta empresa de entrar num mercado importantíssimo, num momento importantíssimo, o mercado de audiência dos meios de comunicação, no momento em que a audiência está mudando e a exposição e os hábitos de consumo dos meios, com a presença das novas mídias, inclusive, também está mudando.
Então, a associação vê a entrada deste novo ator nesse processo de maneira muito positiva, porque indica que o nosso mercado de comunicação ele tem, né, uma força e tem uma demanda importante para serviços desta qualidade. A TV aberta, com sinal digital, ela é uma TV que representa um avanço de qualidade na forma, né? É uma imagem mais nítida, ela é um som mais nítido, ela é um ganho qualitativo importante na transmissão. Os estudos de audiência são estudos de recepção, quer dizer, você não necessariamente precisa, não tem porquê, não há uma justificativa qualquer que altere essa questão entre a TV analógica e a TV digital. Tá certo? Os métodos continuam os mesmos, nós estamos estudando as maneiras pelas quais os telespectadores, neste caso, se posicionam perante os canais. É claro que tem uma comparação importante, porque eles vão dispor de, eventualmente, imagens analógicas e imagens digitais, e as imagens digitais são melhores. Mas isso está evoluindo tão rapidamente que eu creio que não vai causar, no tempo, isso não vai causar nenhum impacto relevante. Muito em breve, todo o conteúdo será digital, portanto, não me parece que haverá impacto importante. Eu acho que é muito importante, neste momento, nós discutirmos esta questão tecnológica, a evolução da tecnologia, ela está causando um impacto muito grande sobre a maneira pelas quais as pessoas consomem a informação e o entretenimento. Nós temos hoje uma multiplicidade de meios. Aquela programação pré-gravada, que você gravava para assistir mais tarde, que era uma tecnologia, é uma tecnologia existente, ela também está sendo substituída pelo conteúdo disponível na internet. Quer dizer, se tem um conteúdo que você não viu no canal A, porque você estava vendo outra coisa no canal B, você pode ver esse conteúdo depois, mais tarde. Você pode ver, você pode escolher um vídeo. Então, assim, a audiência, ela está mudando, não é que ela esteja caindo, ela está se dispersando, se desconcentrando dos canais tradicionais para novas formas. Então, eu continuo entendendo que o importante no estudo de audiência é ele caminhar cada vez mais para perto do consumidor. Eu preciso saber como que aquele consumidor está buscando essa informação. Então, essa medida um tanto passiva ou um tanto inferencial de um televisor ligado perante o qual eu suponho que há, né, ou mesmo um serviço que é capaz de registrar que indivíduos estão ali perante aquele aparelho, ele não é suficiente para descrever todo o hábito de consumo de conteúdo midiático das pessoas hoje, porque existe todo esse universo, né, do digital, da web, das redes, e conteúdos que são originários, né, das TVs abertas ou mesmo das TVs a cabo, são compartilhados depois, né, mesmo séries, né, mesmo dramaturgia ou noticiário, enfim, tudo que é produzido para o broadcast original, ele pode ser reconsumido depois. Então, eu acho que a presença de mais de uma empresa trabalhando nisso pode abrir de maneira importante a discussão sobre esses novos hábitos e sobre essa nova maneira que o consumidor, não só brasileiro, mas de outros países, está se posicionando perante as mídias. Eu acho isso muito bem-vindo. Eu creio que o mercado vai exigir das empresas que trabalham com pesquisas de audiência que elas busquem medir a exposição dos seus conteúdos a essas novas plataformas. É impossível que isso não aconteça, por um lado, porque o consumidor está migrando para elas. Quer dizer, não é
nem um pouco... Está aqui no nosso alcance, é do nosso cotidiano hoje, tá certo? Há pessoas que assistem conteúdo de TV no celular, porque alguns modelos de celular, inclusive, têm isso. Reproduzem o sinal de televisão, você pode assistir. Eu vi muitas vezes na Copa do Mundo gente assistindo jogos de futebol pelo celular, por exemplo. Né? Principalmente nessa parte de noticiário, de esportes, etc., eventos ao vivo, coisas desse gênero. É inevitável que isso ocorra. Nós não temos mais a ideia de um telespectador plantado perante um televisor. Esse espectador ele está em processo de extinção. Evidentemente que nós temos aí uma transição que precisa de ser feita, que é para que permita uma comparabilidade com as bases de dados que existem anteriormente. Eu acho que o próprio mercado precisa de se acostumar a isso, mas isso vai alterar profundamente, particularmente o financiamento das mídias, porque as verbas publicitárias terão que ser repensadas, né? A maximização da utilidade dessas verbas vão ter que ser repensadas, e quando você faz isso num ambiente competitivo, me parece mais interessante, porque ambas as empresas, e quem sabe outras, poderão prestar um serviço melhor. E eu acho que no nosso papel de entidade representativa das empresas de pesquisa, o que nós queremos sempre é boa pesquisa. Eu vejo isso acontecendo amanhã. Vejo sim. Existe uma questão importante a respeito da natureza das pesquisas sobre mídia, que eu acho que talvez seja algo importante discutir, porque, na verdade, nós temos as pesquisas que medem, por assim dizer, que flagram, né, flagrantes. Na linguagem técnica, a gente chama de pesquisa de flagrante de mídia, quer dizer, agora, o que é que você está assistindo? Essa é uma boa pergunta, quando você faz ela diretamente. Estou vendo aqui pelo meu celular o programa X, né? Está assistindo. Né? Ou estou aqui vendo. Esse é um jeito. Outro jeito, que também mede quantitativamente através dos aparelhos, dos mecanismos que medem passivamente as pessoas perante os televisores, por exemplo. Essas são pesquisas quantitativas. Existem outras pesquisas que também são muito usadas, mas que são muito mais, servem muito mais para desenvolvimento de conteúdos, que são as pesquisas qualitativas. Há anos e anos, né, a pesquisa qualitativa no Brasil, os grupos focais, as entrevistas em profundidade e as técnicas de natureza não quantitativa, não estatística, já são usados no Brasil há muitos anos, e particularmente para teste e para ajuste de conteúdos a serem emitidos. Então, eu acho que existe também muito isso, só que a divulgação desse tipo de informação nem sempre ocorre. Primeiro porque ela é muito estratégica, né, para o veículo que está produzindo alguma coisa, quer colocar no ar uma novela, uma trama, um argumento, um personagem. Né? Como você sabe, dramaturgia tem muito a ver com o contexto da realidade sociopolítica e econômica do país. Então, você testa determinados personagens, determinados argumentos, usando a pesquisa qualitativa. Então, nós temos muita pesquisa qualitativa na área de pesquisa de mídia no Brasil também. Ela só não emerge, ela só não aparece muito. Mas que tem, tem. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que a ABEP recebe de maneira muito positiva a presença de um novo participante, de um novo ator neste mercado de audiência. Num momento em que a audiência está se transformando, que os veículos estão se transformando, que há uma multiplicidade de meios através dos quais as pessoas passaram a acessar os conteúdos comunicativos de maneira geral, sejam de natureza jornalística, seja de natureza artística, dramática, esportiva, de todo o conteúdo que a mídia produz. E nesse momento em que há uma explosão dessa comunicação e que esse mercado ele está muito ativo, muito dinâmico, é muito bom que haja mais de uma empresa trabalhando com isso no país. Eu acho que isso é uma prova de que o nosso mercado ele está crescendo
e tenha uma boa perspectiva.